Senhor nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir, na primeira leitura, retirada da profecia de Isaías, uma comparação que Deus faz entre o matrimônio e a aliança que Ele haverá de concluir com o seu povo. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Para todo o Antigo Testamento, o matrimônio, as bodas, o casamento, era sempre o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Assim nós compreendemos que muito mais do que faltar vinho durante um casamento, durante uma festa, o Evangelho de hoje está nos relatando uma realidade muito mais profunda. O que faltava era a alegria pela união entre Deus e seu povo. O que faltava era a alegria por participar da aliança com Deus. O que estava em crise não era somente uma festa de casamento, mas era a realidade mesma entre a unidade do povo para com o seu Deus. Jesus, amados irmãos e irmãs, Ele vem por fim a esta distância, vem acabar com a dificuldade na união entre Deus e a humanidade.
Feito este preâmbulo, gostaria de ressaltar alguns elementos do Evangelho que alimentam, ou deveriam alimentar, a nossa espiritualidade ao longo da semana. O primeiro elemento, a mãe de Jesus estava presente. É ela que observa, é ela que percebe que o vinho veio a faltar. No primeiro milagre de Jesus, no milagre que faz com que os discípulos acreditem nele e ele manifeste a sua glória, nós encontramos Nossa Senhora. Ela é a mãe atenta. Ela está sempre a observar a necessidade dos seus filhos e filhas para pedir a Jesus o milagre. Se foi assim no primeiro milagre do Senhor, o será constantemente. E a Igreja logo percebeu que Nossa Senhora é este auxílio nas horas de dificuldades, que Nossa Senhora é esta medianeira de todas as graças e através dela chega para nós o milagre de Cristo. Amados irmãos, não tenhamos medo de suplicar a Nossa Senhora, não tenhamos medo de apresentar para ela a nossa real condição, mesmo quando o vinho da fé esteja faltando, mesmo quando o vinho da confiança esteja faltando. Apresentemos a ela água e ela apresentará o seu filho. E apesar de ser água, se transformará em vinho. O segundo elemento é a frase que Nossa Senhora diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A verdadeira devoção mariana consiste na obediência a esta frase de Nossa Senhora: fazer tudo o que Jesus nos diz. E se nós, amados irmãos, tivéssemos que resumir tudo o que Jesus disse numa frase, qual seria? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nestas duas realidades, do amor a Deus e o amor ao próximo, se resume toda a lei, se resume toda a palavra de Cristo, se resumem todas as profecias. Se nós quisermos ouvir Nossa Senhora e fazer o que Jesus disser, devemos nos concentrar no amor a Deus, que não é um simples amor, mas é amor sobre todas as outras realidades, é amor sobre todas as outras coisas, é colocar Deus no seu lugar, e o lugar de Deus é o primeiro, único na nossa vida. É um amor de preferência, é um amor de prioridade, é um amor que nos faz deixar em segundo plano todas as outras realidades, mesmo aquelas nobres, justas, santas, mas em segundo lugar, porque a Deus pertence o primeiro lugar. E depois, amor ao outro, amor ao próximo. É o amor ao próximo que torna verdadeiro o nosso amor a Deus. É o amor ao próximo que torna o amor a Deus verdadeiramente amor. Porque não poderíamos jamais dizer que amamos a Deus se nós não amássemos o próximo, diz São João Evangelista. Por isso, amados irmãos, não adianta apenas um cristianismo de ideias, não adianta apenas uma religiosidade
de atos piedosos ou de palavras bonitas. O cristianismo é prático, o cristianismo é concreto. E esta praticidade do cristianismo passa pela escolha do amor ao próximo. E por último, amados irmãos, quando os serventes levam a água que Jesus tinha transformado em vinho ao mestre-sala, ao responsável daquela festa, ele chama a atenção dos noivos, ele briga com os noivos, ele puxa a orelha dos noivos, porque os noivos não tinham seguido a primeira e mais básica regra das festas. Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os empregados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Tudo o que Cristo realiza na nossa vida, Ele realiza com perfeição. Ele realiza a mais do que nós poderíamos pensar ou sequer ousar pedir. A manifestação do amor de Deus na nossa vida vai sempre além das nossas expectativas. Deus faz sempre o melhor para nós. E nós devemos então ter o coração aberto para nos surpreender pela bondade de Deus, que sempre faz o melhor, mesmo quando o melhor é o sofrimento, mesmo quando o melhor é uma angústia, mesmo quando o melhor é uma dor, porque todas as coisas, até mesmo as coisas difíceis e aparentemente ruins, são benéficas para nós, são para o nosso crescimento, são para a nossa santificação, são para aprofundarmos a nossa fé. E uma fé não pode nunca sobreviver de consolações. A fé precisa de provas. A fé precisa, como ouro, ser provada no fogo. E quando o Senhor vem a nós com o fogo para provar o nosso amor para com Ele, nós devemos compreender que aquilo é o melhor que Ele poderia realizar na nossa vida. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os milagres do Senhor, os sinais que Ele realiza no nosso meio, manifestam a sua glória, manifestam o fato de que Ele é Deus e que as forças da natureza estão submetidas a Ele. Ele está acima delas. Manifestam a sua glória, manifestam o seu amor e o seu cuidado para cada um de nós. E a nós, em resposta, entregamos a Cristo a nossa fé, e os seus discípulos creram nele. Olhemos os sinais que Cristo realiza na nossa vida e aumentemos a nossa fé nele. Iniciemos hoje nessa Santa Missa, porque aqui acontecerá algo muito maior do que aconteceu em Caná. Em Caná, Cristo transformou água em vinho. Aqui Ele transformará o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, na sua pessoa, doada e entregue para a salvação do mundo. Estejamos atentos a este sinal de Cristo que manifesta a sua glória e lhe ofertemos a nossa fé, a nossa adesão. Amém. Creio